Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: "Não tenham medo", disse ele. "Sei que vocês procuram Jesus. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria, Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão e digam aos seus irmãos que se dirijam à Galiléia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: "Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem." Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos." Amém? Essa é a mensagem da ressurreição, igreja. E se a gente olha para o texto, ele é rico em detalhes. Assim como o William já destacou em João, aqui também nós poderíamos passar a noite inteira vendo o texto cheio de detalhes ricos, bonitos, cheio de vida, cheio de humor. O anjo rolando a pedra e sentando na pedra como se fosse um sofá. Fala, agora é só dar notícia. Que especial. É cheio de palavras assim também que nos colocam uma certa inquietação, né? E uma certa alegria, mas medo também, porque é isso, o texto da ressurreição traz essas falas. Fala de gente que procura Jesus, mas fala de um Jesus que encontra pessoas.
O texto fala de gente que está com medo e alegria ao mesmo tempo. O texto fala de gente que aceita suborno para falar mentira. E o texto fala de um Cristo real e verdadeiro, tão vivo que aparece e abraça. O texto fala de gente que, ao ver Jesus ressurreto, o adora, mas fala de gente que duvida também. E o texto fala de um Cristo que deixa a mensagem da Páscoa como o maior legado para a comunidade dos seus discípulos. A igreja de Jesus não é guardiã de uma tradição religiosa. Como dizia Lutero, a igreja de Jesus é a proclamadora da mensagem de que Jesus está vivo. Nós não nascemos de uma tradição, nós nascemos de uma mensagem real. Cristo vive. Cristo vive. E você já parou para pensar por que será que a ressurreição de Jesus incomoda tanto? A ressurreição de Jesus incomoda e não é pouco. O túmulo está vazio. Na manhã daquele domingo, não é apenas um túmulo vazio, mas é a possibilidade de esperança. Agora, aquele túmulo vazio não trouxe apenas esperança, trouxe também uma inquietação. Os líderes religiosos judeus, eles temiam por esta notícia. Eles temiam porque eles sabiam que uma mensagem dessas faria com que eles perdessem o controle sobre o povo. Não apenas os líderes religiosos, mas também os romanos temiam uma certa instabilidade política, porque, afinal, um homem que vence a morte como Cristo, um homem da cidade insignificante de Nazaré, que vence a morte tão cruel como foi uma crucificação, não pode ser mais controlado por sistemas humanos. Versículo 11 a 15, a gente vê uma clara tentativa de abafar a notícia, e com suborno, com grana, de novo, dinheiro na cena, com mentira, com manipulação. A ressurreição de Jesus era, sim, fica claro e evidente, uma ameaça aos poderes, tanto religiosos quanto políticos. Entende? A notícia da ressurreição traz desconforto para muitos. Essa notícia não era recebida com neutralidade, portanto. Ela exigia uma clara resposta. Ou se respondia com fé, ou se respondia com negação. E é assim até hoje, gente. A ressurreição de Jesus faz com que a gente saia do muro. Aliás, o muro não é neutro, né? A gente tem que estar de algum lado. Ou assumimos a fé no Cristo vivo, ou negamos ela. E até hoje é assim. Você realmente acredita nesta mensagem de ressurreição? Você realmente acredita no Cristo vivo? Você realmente acredita no Cristo ressurreto? Gente, isso é tão profundo e tão libertador, mas ao mesmo tempo tão assustador e tão real. Mas isso traz implicações para a nossa vida. E para muitos de nós, para muitos dos brasileiros na sua fé, qualquer que seja, mas se a gente vive, se é que vivemos num país de maioria cristã, não é difícil crer num Cristo da manjedoura. Não é tão difícil olhar para o Cristo pregado na cruz. Digo, não é tão difícil nos identificarmos com Jesus assim. Você já parou para pensar que é muito comum a gente ver essas imagens? De vermos um presépio, de vermos um Cristo pregado na cruz? Mas e a ideia de um Cristo vivo, bem aqui, presente, conosco,
Já parou para pensar nisso? Na realidade do Cristo vivo? Já mencionei para vocês em algum outro momento, mas eu faço questão de mencionar de novo a experiência para mim muito marcante lá no Crato, lá no sertão nordestino, aonde uma mulher foi impactada com um sonho, aonde ela teve duas visões. Numa primeira, um homem bateu lá na sua porta e ela foi atender e estava ali, todo ensanguentado, dizendo se podia entrar e que era o Cristo que morreu por ela. Ela fechou a porta assustada. Novamente ela ouviu a porta bater, ela foi atender, abriu a porta, era o mesmo homem, mas agora ele estava vestido de branco, reluzente, em glória, em majestade, e dizendo, eu sou Cristo, posso entrar? E ela então voltou a dormir, assim, no sonho ainda, ela ouviu algo dizendo para ela assim, se você quer entender isso, receba os meus enviados, que eles vão te explicar. E ela disse assim, quando nós batemos na porta dela, são vocês, ela nos recebeu assim, são vocês. E a gente só se olhando. O que foi? É vocês que vão me explicar um sonho. E ela contou esse sonho. Aquela senhora que teve um sonho com Jesus ensanguentado, ela também viu esse mesmo Senhor, Jesus, ressurreto. E aquilo mexeu com ela. E a pergunta central da Páscoa é essa. O que significa crer num Cristo ressurreto? Que implicação isso tem na tua vida e na minha vida? Porque a ressurreição, ela é o fundamento da nossa fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo ele é bem direto, ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. A fé cristã, ela não está sustentada em ideias de tradições, de valores, ela está sustentada em um fato histórico, gente. Cristo ressuscitou. Citando Lutero novamente, ele vai dizer que a ressurreição é o selo de Deus sobre a obra de Cristo. Portanto, a ressurreição é a confirmação da obra de Cristo, que foi plenamente aceita pelo Pai. Não se trata apenas de Jesus morrer pelos nossos pecados. Por que a ressurreição ela é tão importante? Ela é importante porque se na cruz Jesus vai dizer está consumado, a ressurreição é o Pai dizendo, está aceito. Está aceito. Esse sacrifício foi perfeito. Esse sacrifício justifica. Esse sacrifício, ele realmente está aceito uma vez por todas. Jesus morre uma vez por todas, e uma única vez. Não há mais necessidade de sacrifício. Porque a morte de Jesus foi aceita pelo Pai. Jesus, portanto, agora vence a morte porque o sacrifício foi perfeito. Então, a ressurreição é esta notícia para nós, queridos. Os seus e os meus pecados estão perdoados. A morte não tem mais poder sobre nós. Nosso último inimigo a ser vencido, essa garantia nós já temos em Cristo. Você consegue enxergar a ressurreição nessa perspectiva? Da importância da ressurreição? É a anulação do efeito do último inimigo nosso. Se o pecado tem como consequência a morte, a ressurreição de Jesus já nos garantiu a vida e vida eterna. Dá para até dar um glória a Deus por isso, não dá? Não dá? Não que, né? Não que sejamos tão pentecostais assim, né? Mas passamos pelo Pentecostes. Glória a Deus, gente. A morte perdeu efeito sobre nós. Paulo escreve aos Coríntios, eu cito novamente Paulo, capítulo 15, versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder da vida. E aí nós olhamos e lamentamos, porque habitamos este corpo ainda corruptível, mas o que Jesus fez foi garantir que um dia este corpo que padece, que sofre, esse corpo que chora, que entristece, este corpo que experimenta provações, tentações, lutas, perseguições, esse corpo que enfrenta seduções todos os dias, este corpo que se angustia, este corpo que padece, que adoece, que morre, ele um dia será transformado. Já parou para pensar nisso, gente? Já parou para pensar nisso? Paulo já pensou isso, Paulo? Vai acabar todo o choro, toda lágrima, toda dúvida, toda angústia, vai cessar. Nós ainda temos que lutar com essa angústia, é verdade, Lutero também nos lembra, ainda não. Mas já agora experimentamos a justificação, mas ainda não. Ainda habitamos num corpo que padece e que ainda sofre as consequências da corruptibilidade. Mas um dia, gente, um dia, como disse o seu Alair, na morte do Júnior, do seu filho, lá em Buia, ele sepultou o seu filho. Para mim, uma das cenas mais difíceis de ver um pai sepultando um filho. E ele olhou para o túmulo do filho, não esqueço até hoje, o seu Alair olhando para aquele túmulo dizendo: hoje você está recebendo o meu filho. Mas eu quero dizer que você já está vencido. Um dia, o meu Jesus vai tirar meu filho daí. Isso, gente, é a fé no Cristo ressurreto. A ressurreição revela a justificação pela graça. Jesus, diz Paulo, em Romanos 4:25, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Somos justificados pela graça mediante a fé. Por isso a ressurreição não é apenas a vitória sobre a morte, ela é a prova de que o pecado definitivamente foi vencido. E o que garante isso? Paulo deixa claro que não é o nosso desempenho. Não é a nossa tentativa de dar certo, mas a obra completa de Cristo, confirmada na ressurreição. Nada do que Cristo faz, ele faz pela metade. Essa obra completa de Cristo, por meio da ressurreição, é a certidão de que a dívida do pecado foi totalmente paga, dizia o Luiz Saião. A certidão, a prova, está aqui. Essa dívida está paga. O pecado não tem mais efeito. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova vida. Muitas vezes pensamos na ressurreição apenas como algo do futuro. Um dia, né? Um dia vamos ressuscitar com Cristo. Não se trata apenas de uma ressurreição um dia. Quando experimentarmos a morte, se vamos experimentar a morte, se Cristo não voltar antes, mas não se trata apenas de uma ressurreição do corpo, se trata de uma vida transformada aqui, no presente. E essa é a beleza da ressurreição também para o dia de hoje. Romanos 6,4, Paulo vai dizer: fomos sepultados com ele para que, assim como Cristo foi ressuscitado, andemos
em novidade de vida. E ele não está falando de futuro, ele está falando aqui e agora. Nós temos a possibilidade de viver novidade de vida. O que tem acontecido de novo na sua vida que somente a mensagem da ressurreição foi capaz de lhe proporcionar? Pense nisso. Mudou alguma coisa? Jesus ter ressuscitado mudou a sua vida de fato? Trouxe novidade? Qual é o fato novo que acontece hoje na sua vida? Se vocês ressuscitaram com Cristo, diz Paulo aos Colossenses, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Qual é o fato novo? Comece a buscar as coisas do alto. Rompe com as coisas deste mundo. As coisas do alto são muito mais excelentes. A ressurreição não é apenas de uma vida após a morte, é sobre uma vida antes da morte, entende isso? A novidade de vida é aqui e agora. A ressurreição, ela sustenta também a nossa esperança, gente, em meio ao sofrimento. A igreja primitiva não vivia uma vida fácil. Se a gente pensa como foi importante essa notícia chegar aos discípulos. Eles tiveram que conviver com perseguição, com dor, com perdas. E tem mais, seguir a Cristo àquela altura implicava em perda imediata. Perdas imediatas. Mas havia uma convicção que sustentava a fé deles. E Pedro escreveu isso para a sua comunidade. Bendito seja Deus, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, gente? Isso não é alguém sentado na praia em Balneário Camboriú tomando um coco e dizendo, bendito seja Deus, coisa boa. Não. E não que isso seja ruim, tá? E proibido. Mas é importante a gente dizer que alguém que reconhece em meio à dor, em meio ao sofrimento com a sua igreja, em meio à perseguição, em meio a perdas, em meio a privações, há de conver aqui, gente, algo importante. Alguém que reconhece na pior circunstância que Deus é digno de ser louvado e engrandecido, porque nos regenerou para uma viva esperança, que não veio como um presente que não custou nada, custou a morte, e ele vai dizer, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, é alguém que consegue viver em qualquer circunstância. Porque dizer que temos fé em Jesus, quando as coisas vão bem, ok. Mas na pior provação, é sinal de que realmente nós fomos regenerados com uma viva esperança. Não é que a gente espera algo. Esperança é diferente de esperar. Se é para ser um verbo, então que seja esperançar, não esperar. Esperança é a certeza absoluta, confirmada pelo Espírito Santo da promessa. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos uma esperança viva, e essa esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem confirma essa esperança é o próprio Espírito da promessa, um selo, uma garantia. Como eu já disse outras vezes aqui, se você posta uma carta no correio e sela ela, é inviolável. Você, como destinatário, não pode abrir mais essa carta. Somente o destinatário. O selo é a garantia disso. O Espírito Santo em nós é a garantia de que carregamos uma esperança viva. Viva. A esperança não era um otimismo vazio. Ela estava enraizada num fato muito real. A comunidade de Jesus tinha a absoluta certeza de que onde Cristo está, ali está a vida. Aonde Cristo está, ainda que tudo pareça morte, Ele transforma aquilo em vida. Ele não está aqui. Aqui é lugar da morte, disse o anjo.
Ele não está aqui. No máximo, uma trouxinha bem dobradinha, só para lembrar a gente. Mas ele não está mais aqui. Onde ele está? Lembra a oração de Jesus? Pai, eu peço que onde eu estou, eles estejam. Cristo está bem vivo, gente, e Ele deseja que nós estejamos também. Portanto, viva, ressuscite, saia e abandona todo qualquer processo de morte que você esteja vivendo. Abra mão disso em nome de Jesus. Cristo nos chamou para a vida. Nós somos chamados para olhar para a esperança, não para os túmulos. Os túmulos nos lembram de morte, e os efeitos da morte sobre nós podemos olhar para a vida. Aonde a sua fé se sustenta? Você tem este nível de confiança, de dizer onde Cristo está, ali está a vida? Você tem esse nível de confiança? Então declare isso na sua vida. E eu não estou falando para você declarar como um jargão de efeito mágico, não. Mas declare como confesse, como professar. Professe isso para a sua vida, para o seu coração. Cristo, onde tu estás, ali está a vida. E se você tem visto ambientes de morte na sua vida, então clame por Jesus. Deixa Ele estar presente. Porque aonde Cristo está, ali está a vida. A ressurreição declara isso. A morte não tem a palavra final. Mas, Regis, você não sabe o que eu passei, o que eu estou passando. Eu sei de uma coisa, gente. Uma coisa eu tenho certeza. O túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, não importa o cenário de morte que você tenha na sua vida, esse cenário pode se transformar em vida. Porque o túmulo está vazio. Um último ponto importante. A ressurreição nos envia. Ela nos envia. A experiência do encontro de oração ontem com os jovens, para mim marcou muito uma das estações, que era bem aqui onde o William e a Beth está sentado. Tinha um cenário, e era uma estação de oração chamada Pelos Perdidos. Era isso? Pelos que crerão. Os perdidos que crerão. Pelos que crerão. Jesus fez essa oração em João 17. Eu oro também, Pai, pelos que crerão em mim. E assim, família, trabalho, até o relacionamento com Deus, tudo isso foi me marcando pessoalmente. Mas quando eu entrei aqui, nessa sala, parecia aquele lugar assim mais especial da casa de Deus, sabe? Meu filho, aqui se acessou um lugar muito íntimo meu. Porque se tem uma coisa que está no coração de Deus, se tem uma coisa, se você quer descobrir qual é a vontade do Senhor, uma delas você pode ter certeza. A vontade do Senhor é salvar todo e qualquer perdido. A vontade do Senhor é que todos possam ter a oportunidade de crer nele. Sabe qual é a mensagem da Páscoa? Vão e façam discípulos. Se você crer no Cristo ressurreto, no nome de Jesus, ame os perdidos. Ame alguém perdido. Ore por ele e vai atrás dele. Não fica conformado em ver 4 cadeiras, mais 3, 7, mais 2, 9, 10, 11, 12, 13. Não fique conformado em ver cadeira vazia aqui no culto de domingo. Não, porque o culto é mais importante. Não fique satisfeito em ver pessoas perdidas neste mundo. Não fique nem um pouco. Que isso te incomode, que isso te faça chorar, que isso seja uma dor no teu coração, como é uma dor no coração de Deus. Que você se importe, se Cristo realmente está vivo, Ele vai te importunar com esta mensagem. Vá, faça discípulos, leve a boa notícia, leve esta ótima notícia que o túmulo está vazio. Há alguém ainda esperando para ouvir esta boa notícia. Fale que os processos de morte podem
dar um basta na vida desta pessoa, fale, leve esperança. Porque quando encontraram um Cristo vivo, Ele não apenas confortou, não apenas consolou, não apenas deu a eles autoridade. Quando encontraram Cristo vivo, não apenas o adoraram. Quando encontraram o Cristo vivo, eles ouviram esta mensagem de envio. Agora vão. Entenderam? Agora vão. A missão nossa, se ela não nasce de uma ideia, de uma tradição, se a nossa missão, se a nossa comunidade nasce de um encontro com Cristo ressurreto, este encontro tem que nos mover aos perdidos. Este ano, o tema da nossa conferência bíblica em outubro será mais um. Mais um. É um tema curto, simples assim. E em outubro, esta conferência bíblica vai querer nos desafiar, mas a gente não precisa esperar chegar outubro, não. Já coloque aí, bem legível, bem visível, mais um. Coloque na frente dos teus olhos, todos os dias, mais um, mais um. Não pense em ser missionário de multidões, não, mas mais um pelo menos. Tem mais um perdido que você conhece? Você tem um amigo que você ama ele, mas que você sabe que ele não tem Jesus no coração? Então, se você realmente ama, você não vai querer ver ele no inferno. Não vai. Não vai querer saber que ele está lá, né? Ver ele lá já pressupõe outra coisa. Mas não vai querer saber que ele está lá, né? Se você realmente ama alguém, verdadeiramente, a melhor coisa que você pode fazer por esta pessoa não é dar um bom presente, um parabéns no aniversário. A melhor coisa que você pode fazer pelo teu familiar, pelo teu amigo, é oferecer Jesus. E se ele não aceitar, insista. Não seja um crente chato. Às vezes, as tuas atitudes vai ser a maior mensagem na vida desta pessoa, mas seja intencional. Mas não negligencie esta missão. E se você está aqui essa noite e não está entendendo o que eu estou falando, é porque esta mensagem quer encontrar você. Se você está aqui essa noite e pensou assim, eu vou lá ver se eu acho Deus. Eu quero te dizer que é uma tentativa frustrada nossa tentar encontrar Deus. Porque normalmente quando a gente tenta buscar Deus, a gente tenta encontrar um Deus que se enquadre nos nossos estereótipos de Deus. E aí a gente fica frustrado. Facilmente frustrado. Então o que eu devo fazer? Deixa ele te encontrar. Assim como o filho perdido da parábola do filho pródigo foi encontrado pelo pai. Ele não estava voltando para a casa do pai, ele estava voltando para uma empresa, para uma senzala, seja lá o que for. Ele queria voltar lá e ser escravo do pai, porque até os escravos tinham dignidade. Mas o pai, quando viu ele perdido, ele foi ao encontro e encontrou ele. Às vezes a gente está procurando o Cristo morto no túmulo. E às vezes o Cristo vivo nos encontra pelo caminho e nos abraça. Talvez esta noite você veio aqui pensando, hoje é Páscoa? Deve ser aquele feriado de quando Jesus morreu. E você encontrou um Jesus muito vivo aqui, que te encontrou, e que te abraçou, e que te ofereceu salvação. Crê tu nisso? Crês tu nisso? Ele está vivo. O túmulo está vazio. A fé, portanto, não é acreditar que Deus existe, é confiar que Ele venceu a morte por cada um de nós. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. E se você está vivendo como alguém que crê na ressurreição, glória a Deus por isso. Mas se você está vivendo sem crer nesta notícia, hoje à noite eu convido você a crer nesta notícia de salvação, nesta notícia de ressurreição. Quero convidar você a deixar o medo, a entregar o controle da sua vida, a entregar os processos de morte e a confiar no Cristo vivo. Porque Ele não está mais no túmulo, Ele está aqui essa noite muito vivo.
E Ele chama você para uma nova vida, porque Cristo ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou.